Imagine uma maneira fora do convencional de ler um livro. É a proposta do advogado e escritor Léo Ilovich. O livro Na Nuvem não tem edição impressa. Os 52 textos do autor estão disponibilizados no site e podem ser acessados somente via internet. E tudo isso ainda acompanhado de uma música específica para cada crônica, muito bem pensado para cada assunto. Quem vai explicar essa novidade interativa é o próprio Léo, que está aqui com a gente. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Como é que foi essa ideia? Você resolveu que cada texto tinha que ter uma música, e é muito texto lá, né? Pois é, mas as ideias às vezes surgem ao acaso. Eu sempre gostei de escrever, e eu escrevia crônicas no computador, mandava pela internet a alguns amigos. E uma ocasião eu estava mostrando para um amigo uma delas, cujo enredo tinha força à música. Se referia a um episódio, o título da crônica é A Noite em Varsóvia, e tocava a polonese de Chopin. E eu mostrei para uma pessoa e eu notei que ele não tinha entendido. Mas eu tinha, na ocasião, a possibilidade de botar a música para ele ver. Coloquei a música. A diferença foi total. A força arrebatadora da música não era um mero complemento, ela era integrada ao texto, ela dava sentido ao texto, ela era um protagonista da história. E a pessoa achou fantástico e eu também gostei e comecei a ver uma série de outras músicas e elas se passam a dar todo sentido. Não é uma trilha sonora, não é um fundo musical. Aí, a gente está colocando o teu site no ar, Tá vendo? Faz sentido também com a entrevista, né? Então, com isso, surgiu o obstáculo de como é que eu poderia viabilizar para levar as pessoas. A primeira ideia que surgiu foi fazer através de pendrive, de gravar a música com o texto. Mas o pendrive está cada vez mais ficando obsoleto e não é uma forma muito boa de interface com o computador. Então, você entendia bem de computador ou teve que aprender isso também para desenvolver essa ideia? Sim, sou usuário como todo mundo. Então, o que surgiu, eu contratei uma empresa e disse, não, faz um sistema, é o HTML, esse que está na internet. Então, com isso, eu juntei um conjunto de 52 textos, hoje já tem 64 por aí. Todos os textos teus? Todos os textos. Tem um que é uma crônica de um episódio, de um julgamento que eu participei como advogado, que foi muito emocionante. Tem uma parte do livro que é uma segunda parte chamada Advogados que Gostam de Escrever. É quase um livro dentro do livro. Então esse foi um jornalista que escreveu, eu gostei muito, coloquei ali. Pois muito bem. Então eu coloquei os 52 textos que eu tinha comigo e eles estão todos eles disponíveis no site. Cada um com uma música diferente. Todos têm, cada um tem uma música, tem textos de humor, grande parte são textos de humor, tem outros que são mais dramáticos. Tem para todos os gostos. Esse aconteceu na Cidade Baixa, é bastante interessante, porque ele relata um fato aí verídico, que foi uma ocasião que dois amigos meus foram no final da noite, entraram num barzinho na Cidade Baixa e encontraram ninguém menos do que o Ray Charles. Pois é, eu ia perguntar, o Ray Charles na Cidade Baixa. Que massa. Então eu relato tudo isso, né? Conto a história ao som de A Song for You, do Ray Charles cantando ao fundo, cria todo o clima. Então eu faço aquele relato. A única coisa que eu acrescentei, aí bota um pouco de ficção, que no final tinha um sujeito que estava ali, que já tinha bebido muito, que se levantou incomodado, disse, a gente aqui vem no bar e ainda tem que ouvir esse sujeito imitando o Ray Charles e foi embora. Vamos ouvir um pouquinho então, olha só. I know your image of me is what I hope to be. Quando a pessoa acaba te contando, quando o pessoal comenta, né, de ter lido e de ter ouvido, eu imagino que muita gente deve parar de ler para ouvir um pouquinho, como a gente fez agora, depois volta a leitura. Quais são os relatos dos teus leitores? Olha, eu tenho experiências interessantíssimas, que eu acho que isso é um privilégio dessa forma de existir o livro. Ou seja, a pessoa lê o livro no computador e tem às vezes o link, quando eu mandava por e-mail para as pessoas, ele terminava de ler,
não esse ou outro, ele imediatamente me mandava um e-mail. Ou mandava uma coisa. Então eu tenho uma situação assim altamente gratificante, que é essa interação com o leitor. Só um detalhe, não foi dito. Esse livro não tem custo, eu não vendo. Claro, quem quiser, gratuito. Eu tenho como acompanhar, isso é uma coisa interessante. Existe um programa do Google, que é o Analytics, que eu descobri, que te permite ver onde tu estás lendo, onde o livro está sendo lido e até qual é quem acessa qual o das site crônicas. De onde, né? Eu tenho até hoje 28.300 e tantos acessos ao livro. Quer dizer, é um livro que não existe fisicamente com 28 mil leitores. Qual é a crônica mais acessada, você sabe? E essa do Aconteceu na Cidade Baixa é das primeiras. E houve uma edição em jornal que o pessoal se ligou, então a partir daí foi. Mas tem diversas, tem um episódio muito marcante de uma vivência de um casal que se encontra no aeroporto numa situação extremamente romântica, não se viam há 20 anos. Não conta, deixa o pessoal então. Qual é o título dessa? Guarulhos, Casablanca e a música ao fundo é As Times Go By. Então cria todo o clima. Então, esse acesso ao livro tem mais uma peculiaridade, qual seja? Ele já foi lido, então, 28 mil e tantas vezes acessado e em 608 cidades de 58 países. Então, depois de hoje... Basta a pessoa estar onde quiser, ela acessa. Em português, é o mesmo título, é esse. Com certeza, depois de hoje também mais acessos esperamos que aconteçam. Então eu vou fazer aqui só no encerramento do meu comercialzinho. Basta clicar aquilo ali, ó, O Livro na Nuvem, todo junto. Eu espero que todos gostem. Com certeza. Obrigada pela tua presença aqui com a gente.